Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 11, conversores CC-CC de potência. O que vem a ser esses conversores de potência? Esses conversores, né, CC-CC, como o próprio nome diz, visam converter a energia elétrica disponível de uma fonte CC para uma carga que precisa da energia elétrica na forma CC. Nós vamos ver primeiro a forma de conversão direta dessa energia. Nesse processo de conversão, um parâmetro mais importante, de maior interesse para a gente agora, além dos valores de tensão de entrada e de saída, a característica mais importante chama-se rendimento. O que é o rendimento? É a relação entre a energia que está na carga e a energia que foi aplicada no conversor, chamado de eta, letra grega eta, Pout sobre Pin. Pout, a potência na carga, e Pin, a potência na fonte. Idealmente, a gente quer que esse rendimento seja igual a 1, ou seja, que toda a energia entregue ao conversor chegue até a carga. Nesse caso, Pout igual a Pin, então o rendimento é igual a 1. Só que isso não é possível na situação real. Por quê? Por causa das perdas. No processo de conversão, esse conversor aquece, ele emite às vezes vibração, luz, né? São formas menos comuns, mas possíveis. Principalmente calor, né? A maior parte da energia é perdida na forma de calor. Então a energia que chega na carga é menor do que a energia que foi absorvida da fonte. Então a gente vai ter o rendimento real menor do que 1. Esses conversores, em grande parte, operam com a energia que vem de baterias. Então a energia vem das baterias, é convertida para o valor adequado pelo conversor e é utilizada, por exemplo, para alimentar circuitos eletrônicos de aparelhos que a gente conhece bastante, que são celulares, notebooks, equipamentos portáteis. Ou então essa energia pode ser utilizada para alimentar pequenos motores CC de ferramentas elétricas, por exemplo. Ou então a iluminação de emergência utiliza a energia vinda de baterias, né? Mas atualmente essas lâmpadas de iluminação de emergência são do tipo LED, porque são lâmpadas mais eficientes, têm menos perdas. Outro tipo de fonte que pode existir, que fornece energia na forma CC, são os painéis ou os módulos fotovoltaicos. Esses módulos recebem a energia luminosa do Sol, convertem para energia elétrica e essa energia elétrica, na forma CC, precisa ser convertida para a forma adequada à carga. Então esse conversor tem o papel de fazer essa conversão e absorver o máximo de energia possível que esteja disponível no painel. A gente vai estudar mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver o funcionamento do painel fotovoltaico. Nesse caso, essa energia que vem do painel pode ser utilizada para carregar baterias, para ser utilizada posteriormente, à noite, por exemplo, ou pode ser imediatamente injetada na rede elétrica, através de um conversor CC-CA, que é chamado inversor, que vocês já devem ter estudado. Na aula anterior do Edmar, ele abordou um inversor monofásico, um conversor de energia, que transforma a energia elétrica na forma CC para a forma elétrica na forma CA, né, corrente alternada. Então, essa energia não é armazenada, ela é injetada na rede e os consumidores que estiverem ligados nessa rede elétrica vão utilizar essa energia. Nesse caso, muitas vezes é necessário um transformador aqui dentro do conversor, então esse conversor, dentro dele tem um transformador que ajuda, através da relação de espiras, ajuda a elevar, né, geralmente nesse caso, é elevar o valor da tensão CC que vai chegar na entrada do inversor aqui. Os níveis de potência envolvidos vão desde valores muito baixos, no caso de um telefone celular, as potências de 1 a 2 watts, passando por 50 a 60 watts no caso dos notebooks, podendo chegar a vários kilowatts no caso dos conversores para injetar energia na rede elétrica, né? E esses conversores podem ser ligados em paralelo e a gente atinge potências da ordem de megawatts nesse caso. Outra forma que a gente tem disponível de energia elétrica é na forma CA. Nesse caso, a gente vai precisar de uma conversão indireta. O que seria isso? O conversor CC-CC recebe a energia já convertida por um retificador. Então, esse formato de conversor
ele ocorre muitas vezes e tem muitas aplicações. A energia vem, a maior parte da energia está disponível na forma Ca, ela é retificada por uma ponte de diodos, simplesmente retificada, sem transformador, sem nada. Então aqui no meio a gente tem o que a gente chama de elo CC, um capacitor de filtro ajuda a estabilizar essa tensão, e essa passa a ser a tensão de entrada do nosso conversor CC-CC, que é utilizada para alimentar circuitos eletrônicos, agora de equipamentos de maior porte, como computadores, desktop, televisores, e nesse caso precisa do transformador, né? O nível de tensão num circuito eletrônico desse é 3 volts, 5 volts, enquanto a energia elétrica na forma Ca, que entra aqui no conversor, é 127, 220 volts. Então, nessa maioria desses casos, é necessário o isolamento. A gente fala que o transformador isola. Então, ele isola os dois lados, não há nenhum contato elétrico entre primário e secundário, e através da relação de espiras ele adequa o nível de tensão. Outra aplicação comum é o acionamento de pequenos motores de corrente contínua presente em equipamentos do tipo impressoras, plotters, impressoras 3D, utilizam muito esses pequenos motores. Outro tipo de carga dos conversores CC-CC são baterias de equipamentos de veículos elétricos, como automóveis, bicicletas, cadeiras de rodas, que precisam de ter suas baterias carregadas, são aplicações de maior potência, e então a energia vem da fonte Ca. O sistema elétrico de corrente alternada é reforçado por fontes alternativas de energia, como a geração eólica. As turbinas eólicas estão em grande aplicação, em grande crescimento, a utilização desse tipo de forma de energia alternativa, energia limpa. Elas geram energia na forma Ca em conjunto dos outros sistemas, das outras usinas. E essa energia é distribuída através das redes, né, de alta tensão, de distribuição, e chega até os conversores. Outro tipo de carga dos conversores CC-CC é a iluminação. Toda iluminação a LED precisa de um conversor CC-CC para funcionar. Então, o LED é um componente eletrônico que precisa de corrente contínua. E controlar o valor da corrente é muito importante para que a lâmpada funcione adequadamente e tenha uma vida útil bem elevada, muito mais elevada do que os outros tipos de lâmpada. Para isso se realizar, são necessários os conversores CC-CC que vão ajustar os valores de corrente com grande precisão. O último tipo de fonte de energia Ca, onde é aplicado na entrada do conversor, vem de alternadores, que são utilizados em sistemas auxiliares de energia. O que são esses alternadores? São pequenos geradores que funcionam acoplados a motores de aviões, de automóveis, de caminhões, de locomotivas. Em princípio, eles geram energia na forma Ca, mas logo em seguida vem o retificador. Então, em aviões, por exemplo, esses alternadores eles funcionam em 400 Hz, geram uma tensão alternada de 400 Hz, 380 volts eficazes, que retificados resultam em 540 volts de corrente contínua. Então, aqui a gente tem 540 volts que precisam ser convertidos para os outros sistemas do avião, né? Dos equipamentos que funcionam, os sistemas eletrônicos funcionam em tensões muito mais baixas que isso. Então precisa de um conversor CC-CC isolado com transformador. Os automóveis não precisam de transformador porque o gerador, o alternador, produz uma tensão bem baixinha, né, 14 volts, da ordem de grandeza da bateria. Os caminhões o dobro e as locomotivas um pouco mais. Quais são os níveis de potência envolvidos aqui nessas aplicações? As potências são um pouco maiores do que no caso anterior. No caso das lâmpadas a LED, lâmpadas domésticas vão em potências de 5, 10, 15 watts, e lâmpadas utilizadas em postes de iluminação pública em potências maiores, da ordem de 250 watts. As aplicações de cargas de veículos elétricos, bicicletas, por exemplo, vai até 1 kW, e os veículos elétricos, que estão em grande crescimento, esse tipo de veículo, né, em substituição aos veículos a combustão, eles precisam de uma carga rápida. As pessoas não podem ficar muito tempo esperando. Então, em aplicações para carga durante a noite, a gente tem potências baixinhas, 1 kW, 2 kW, que é feito em casa mesmo, mas em estações de carregamento, onde essa carga precisa ser realizada no mínimo tempo possível, são instalações dedicadas de potências bem mais elevadas, da ordem aí de 80 kW. Até 80 kW já existe, né?
A norma prevê até 250 kW, mas ainda não é muito comum não. Vamos ver então a classificação do primeiro tipo de conversor, de conversão, que é chamada linear. A conversão linear ela é muito simples. A gente tem uma fonte Vs, uma carga representada por uma resistência RL, e a gente precisa, nesse caso aqui, só é possível reduzir. A coisa mais simples que a gente pode usar é um resistor. Então, a queda de tensão no resistor R1, em que vai depender da corrente que deve circular e do valor do resistor, vai estabelecer uma queda de tensão ΔV. Essa é a chamada conversão linear. A queda de tensão, a tensão que chega na carga é a tensão aplicada menos a queda de tensão. A queda de tensão pode ser facilmente calculada através da lei de Ohm, RI, né? E o que acontece na prática? Se essa corrente variar, se a gente colocar um resistor fixo e essa corrente variar, a queda de tensão também vai variar. Então, raramente esse tipo de solução é utilizado. O mais comum é a gente substituir o resistor por um transistor. E aí a regulação é feita de uma forma automática. A queda de tensão coletor-emissor no transistor é tal que o que chega na carga é sempre o desejado. Isso é feito controlando a tensão e a corrente de base do transistor. Qual que é a grande desvantagem desse tipo de solução que é chamada linear? As desvantagens são as perdas, né? O transistor vai estar na região linear, daí o nome, né? Região linear, ele não está em corte nem em saturação. Então a potência no transistor é igual à corrente vezes a queda de tensão. Vamos dar um exemplo. Se a tensão Vs for 10 volts e a tensão desejada VO igual a 5 volts, com uma corrente de 1 ampere, então qual serão as potências? Então a corrente é de 1 ampere vezes a tensão Vs, então a potência na fonte é 10 watts. As perdas, então eu tenho 10 volts na entrada, tenho uma queda de tensão de 5 volts e uma tensão na carga de 5 volts. Então eu consegui fazer a conversão necessária. Porém, quando a gente vai calcular as perdas, a gente vê que 1 ampere circulante vezes os 5 volts de queda no transistor, 5 watts vão ser perdidos. Então 5 watts estão chegando na carga, porque tem 5 volts e a corrente é 1 ampere, mas também 5 watts estão sendo perdidos no transistor. Qual que é o rendimento desse conversor? Se a gente fizer a conta, pegando a potência na saída sobre a potência na entrada, apenas 50% da potência exigida dessa fonte está chegando na carga. Os outros 50% estão sendo perdidos na forma de calor no transistor. E isso é muito ruim, isso é péssimo, né? Os equipamentos precisariam de ter ventiladores, dissipadores de calor para tolerar esse tipo de perda, essa quantidade de perda. Por causa disso, existe o outro tipo de conversão, que é a chamada conversão chaveada. Qual que é a ideia? Ao invés de usar um transistor na região linear, nós vamos utilizá-lo como chave. Então, a chave só tem duas posições, ou aberta ou fechada. Quais são as situações possíveis? Quando a chave está fechada, a tensão na carga, que a gente está chamando de VO, tensão na carga é igual à tensão aplicada, que é igual à tensão Vs. Quando a chave abre, fica 0 volts aqui na carga. E assim por diante. Então a chave trabalha abrindo e fechando, a gente chega na carga com uma tensão que a gente chama de retalhada, né? Ela foi como se tivesse sido extraídos pedaços dessa forma de onda. Qual que é a ideia? A gente vai controlar o tempo que a chave fica ligada e o tempo que a chave fica desligada. E fazer isso com uma certa frequência. Para quê? Isso vai produzir, né, esse método vai alterar a tensão média que chega na carga, que a gente chama de VO médio. O VO médio a gente pode medir, por exemplo, com um voltímetro CC. Né? O voltímetro CC nos dá o valor médio. Mas ele também pode ser calculado. Como? Como é que eu calculo o valor médio? Nesse exemplo aqui, visualmente, né, a gente percebe que ficou metade do tempo ligado, aproximadamente metade do tempo ligado, metade desligado dentro de um período. Então a gente já sabe que a média vai ser mais ou menos a metade. Mas outros valores não são tão fáceis de observar. A regra, então, é a gente utilizar a seguinte fórmula, que é a tensão média, aliás, a média de qualquer coisa, você pega a área dentro de um ciclo e divide pela base, né, pelo período desse ciclo.
Então a área é esse retângulo, a altura do retângulo é Vs, a base do retângulo é T1 e o período é T. Então a área, né, o valor médio que o voltímetro CC indicaria nesse caso, seria T1 vezes Vs sobre T. Esse número T1 sobre T, ele tem um nome especial, ele é chamado ciclo de trabalho D. Então o VO médio é D, que é T1 sobre T, vezes Vs, onde D só pode variar entre 0 e 1 se a gente observar, né? Então o T1, nesse caso aqui, está metade do período, então seria um ciclo de trabalho de 50%. O nome desse método, desse conversor que trabalha desse jeito, é retalhador. Por que esse nome? Ele vem do inglês, o nome chopper, né? Chopper, ou se preferirem chopper, como quiserem, ele vem do verbo to chop, que é retalhar. Como é que fica a questão da potência agora? Se a gente fizer os cálculos, né, a potência na chave é encontrada multiplicando a corrente vezes a diferença potencial na chave. Só que a chave só tem duas possibilidades, dois estados. Ou ele está desligado, nesse caso não tem corrente, então 0 vezes a tensão na chave, eu vou ter 0 watts. E o outro estado é a corrente circulante, quando a chave está fechada, só que quando a chave está fechada não tem diferença de potencial, é nula, é um curto, é como se fosse um curto, que também dá 0 watts. Então eu consigo alterar o valor médio e sem nenhuma perda, idealmente, né? Numa chave real ela tem perdas, mas muito menos do que na região linear, como o transistor está ali, funcionando como um resistor, né? Vamos ver a classificação dos conversores chaveados então. Os conversores CC-CC chaveados se dividem em choppers e fontes chaveadas. Qual que é a diferença? Os choppers não possuem filtragem da tensão de saída, enquanto as fontes chaveadas possuem filtragem da tensão de saída. Os choppers podem ser de 1, 2 ou 4 quadrantes. Esse que a gente acabou de ver é um chopper de um quadrante elementar, ainda não está completo não, mas é um chopper de um quadrante. E as fontes chaveadas possuem filtragem da tensão de saída, podem ser sem isolamento, ou seja, sem transformador, ou com transformador. Cada um desses dois tipos, tem muitos tipos, aqui estão alguns deles, né? Nós vamos ver daqui a pouco o conversor Buck, ou Buck, que é o conversor CC-CC mais simples que tem e também é o mais utilizado. Então vamos ver um pouco mais sobre a conversão CC-CC chaveada, né? A gente definiu um ciclo de trabalho, que é T1 sobre T. Para variar o VO médio, eu preciso variar o ciclo de trabalho, então eu posso variar o T1, mantendo o período constante, então a frequência fixa. Esse método é chamado de PWM. Ou eu posso variar o período, né, frequência variável, esse método é chamado de frequência variável. O primeiro método é o mais utilizado, onde o período é constante, ele é chamado de PWM, ou modulação por largura de pulsos. Utilizando então o PWM, a gente consegue variar a tensão média. Por exemplo, se eu colocar um tempo on grande, o valor médio cresce. Se eu colocar um tempo on mais curtinho, consequentemente o T-off vai aumentar dentro do período, né? Então o VO médio também diminui. Como é que eu faço isso de forma automática? Eu preciso gerar um comando para aquela chave eletrônica que vai fazer o papel de liga-desliga. Obviamente a gente não vai usar uma chave mecânica, vamos utilizar um transistor na região de corte e saturação, ou seja, funcionando como chave. Precisamos de um jeito, de uma forma de gerar o comando da chave. Qual que é a ideia de construir esse circuito que gera PWM, ou seja, um modulador PWM? A ideia é a gente pegar um sinal periódico, normalmente é utilizado um sinal triangular ou em dente de serra. Esse sinal é comparado com uma tensão de controle. É alterando esta tensão que eu consigo alterar o ciclo de trabalho. Então, qual que é a ideia? Nós vamos comparar essa tensão azul com a tensão verde aqui, com essa onda dente de serra. Comparar em amplitude. Quando a tensão azul for maior, a saída do comparador vai ser nível alto. Então eu vou ter uma ordem de ligar a chave. O contrário, eu vou mandar desligar a chave. E assim por diante. Então, a ideia básica do modulador é simplesmente essa. A gente varia a altura, né, a amplitude da tensão de controle e com isso a gente consegue alterar um tempo. É uma conversão de tensão em tempo. Uma tensão de controle alta vai me dar um T-on maior. Uma tensão de controle baixinha vai me dar um T-on menor. Então o circuito básico desse
Modulador PWM é simplesmente isso, um comparador, né? A tensão de controle é comparada com a tensão dente de serra. O ciclo de trabalho é T1 sobre T. Se a gente fizer a semelhança de triângulos, né? Se a gente aplicar o recurso matemático de semelhança de triângulos aqui, acredito que muitos de vocês já tenham estudado, então nós podemos ver um triângulo pequeno, esse triângulo aqui, dentro de um triângulo maior. E os lados de um triângulo, de dois triângulos semelhantes, são proporcionais. Por que esses triângulos são semelhantes? Porque eles têm os três ângulos iguais. Os dois são triângulos retângulos e eles têm um ângulo em comum. Então eles têm os três ângulos iguais. Então os lados deles são proporcionais. O lado, a base do triângulo menorzinho é o próprio T1, é essa distância aqui. E a base do triângulo grande é o período, é o T que está aqui. Então, a base, a gente pode dizer que a base do triângulo pequeno está para a base do triângulo grande, assim como a altura do triângulo pequeno, que é a tensão de controle, está para a altura do triângulo grande, que a gente chamou de VDS, chapeuzinho aqui. Ó. Então, com isso, conhecendo a altura da tensão de controle em relação a amplitude da dente de serra, a gente consegue determinar matematicamente o valor do ciclo de trabalho. Então vamos ver como é que funciona a filtragem da corrente nesse tipo de conversor chaveado. Antes vamos dar uma olhadinha na lei de Ohm, que a maioria de vocês já deve conhecer. A lei de Ohm é uma relação estática, ou seja, ela não depende do tempo. Ela diz que a tensão, a diferença de potencial num resistor, ela depende apenas do valor da resistência e da corrente. Já no indutor, que é um componente que a gente vai utilizar agora, essa relação entre tensão e corrente, ela depende do tempo, segundo a lei de Faraday. Essa lei não foi enunciada exatamente nessa forma, mas essa expressão é derivada diretamente da lei de Faraday. O que diz essa expressão? A diferença de potencial no indutor depende do valor da indutância e depende da taxa de variação da corrente no tempo. Depende de ΔI sobre ΔT. Ou seja, se, por exemplo, a corrente estiver constante, uma corrente constante, à medida que o tempo passa ela não muda, o ΔI seria zero e a tensão no indutor seria zero. Ou seja, a gente diz que o indutor é um curto-circuito para essa situação. Se a corrente estiver crescendo no tempo, a gente tem um ΔI positivo, então uma tensão também positiva. Por outro lado, se a corrente estiver diminuindo, se ela estiver caindo, esse ΔI será negativo e a tensão no indutor será negativa, ou seja, ela troca de polaridade. Vamos dar uma olhada no Psim para entender melhor isso. Aqui no Psim, a gente fez um circuito RL bem simples, com uma fonte pulsante. Ela vai variar de 0 a 10 volts em 2 kHz. Estamos medindo a tensão no indutor, a tensão no resistor e a corrente. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a gente observa que a corrente ela sai de zero, depois ela oscila em torno de um valor constante, que no caso aqui é 2,5 amperes. Né? Então, essa parte onde ela está crescendo, ela não estabilizou ainda, a gente chama de regime transitório, e em seguida regime permanente. Apesar do regime permanente ser ela subindo e descendo, é regime permanente. A tensão da fonte vai entre 0 e 10 volts o tempo todo. E aqui a gente tem a tensão no indutor. A gente observa que a tensão no indutor tem parte positiva e parte negativa. Vamos dar um zoom aqui num ciclo do regime permanente para a gente poder mostrar o que a gente está interessado. A gente observa que, aplicando a tensão positiva, a corrente no indutor tende a crescer. Quando a corrente no indutor está crescendo, a tensão nele é positiva, ela é maior que zero. Apesar dela estar caindo, isso a gente pode explicar pelo circuito, né? Mas por enquanto vamos observar que a corrente crescendo, a tensão no indutor é positiva. A corrente diminuindo, a tensão no indutor é negativa. Isso obedece à lei de Faraday. Agora, por que a tensão no indutor tem esse decaimento? Ela tem esse decaimento porque a corrente está crescendo, então a tensão no resistor também está crescendo. Consequentemente, vai sobrando menos tensão para o indutor, já que a tensão da fonte é fixa. A gente pode observar isso olhando para o circuito. Né? Se a tensão no resistor cresce, naturalmente a tensão no indutor decresce, porque a tensão da fonte é fixa. É a lei de Kirchhoff das tensões. Uma coisa importante da gente observar são os valores médios.
O indutor ele é um curto-circuito em corrente contínua. A gente diz que ele é um curto-circuito em corrente contínua. Na verdade, ele é um curto-circuito em corrente constante. Num circuito desse tipo, se a gente voltar aqui no SimView, a gente observa que a tensão Vs ela oscila entre 10 volts e 0 volts. A média dessa tensão, então, como os tempos são iguais, a média é 5 volts. A tensão média, então, ela aparece toda no resistor, porque a corrente média no indutor é 2,5 amperes. Observem aqui a média, a gente pode usar os cálculos aqui. Vamos voltar aqui, vamos colocar um intervalo de 4 a 6 milissegundos, por exemplo, para fazer as medições. Tem que ser um número inteiro de ciclos, né? Então, de 4 mili até 6 milissegundos, já tá lá 6 mili, ok. Então, ficou um número inteiro de ciclos. Agora a gente pede a média. Agora a gente precisa reposicionar os cursores, colocar um bem no início, cursor 2 bem no final. Então a média da tensão no indutor é 0, a corrente média no indutor 2,5, aproximadamente 2,5 amperes. A gente observa que toda essa tensão média da fonte Vs, cuja média é 5, né? A gente já tinha falado, 5 volts dividido por 2 ohms resulta exatamente em 2,5 amperes no indutor. Isso é natural de todo circuito desse tipo em regime permanente, né? Toda a tensão média fica no resistor, a tensão média no indutor é 0. Isso ocorre porque o indutor está em regime permanente. O mesmo tanto que ele carrega, ele descarrega. Quando ele está carregando, a tensão é positiva. Quando ele está descarregando, a tensão é negativa. Então, a tensão média, a área sobre a parte positiva é igual à área sobre a parte negativa e a média é 0. Então, 5 volts de tensão média aqui dividido por 2 dá 2,5 amperes, ou seja, a tensão média no indutor é 0. Voltando então ao circuito do Chopper, a gente vai observar, agora a gente tem um pouquinho mais de entendimento sobre o comportamento do indutor. Como é que vai funcionar? Quando a chave fechar, a gente está aplicando a tensão Vs, a tendência da corrente é circular, né? Ela estaria crescendo. Mas quando eu abrir a chave, nesse circuito aqui, não há mais caminho para a corrente. Então o indutor tem energia armazenada, havia corrente no instante anterior, e agora essa corrente vai desaparecer. Não há, e a energia não pode desaparecer no indutor. O que acontece então numa situação dessa num circuito real? O que acontece é que a gente está provocando um ΔI de algum valor, né? A corrente saiu de algum valor para 0, já que eu abri a chave, num tempo muito pequeno, porque a abertura da chave ela é muito rápida. Então, o valor ΔI sobre ΔT seria muito grande, por exemplo, alguns amperes ou alguns dezenas de miliamperes num tempo que tende a 0, alguns nanosegundos ou microsegundos. Isso produziria uma tensão muito grande sobre o indutor, negativa, tentando forçar a corrente a continuar. Então, essa tensão alta acabaria provocando a destruição da chave. No caso, o transistor que a gente está utilizando para ligar e desligar. Por causa disso, para completar esse circuito, a gente tem que colocar um diodo aqui, chamado diodo de roda livre. Como é que esse diodo vai funcionar? Ele não vai nos atrapalhar na primeira etapa, quando a chave estava fechada, ele fica inversamente polarizado, então ele não atrapalha, circula a corrente por aqui normalmente. Quando eu abro a chave, a corrente do indutor ela pode continuar pelo diodo. É o chamado diodo de roda livre. Esse circuito ele é chamado de, agora sim, Chopper de um quadrante. Ele está completo. O Chopper é a chave, que seria um transistor, com o diodo. E esse RL está representando a carga do Chopper. Vamos ver em mais detalhes aqui, em etapas, como é que funciona. No primeiro momento, com a chave fechada, né, durante T1, estamos aplicando Vs volts. Aqui VO para a gente é a tensão na saída do Chopper, essas duas bolinhas abertas aqui. A tendência da corrente é crescer. A corrente na chave é a mesma corrente no indutor nesse momento. A corrente está circulando por este caminho. E a tensão no diodo, desculpem, a corrente no diodo é 0, já que ele está inversamente polarizado. Quando a chave abre, é o segundo momento, o diodo agora vai conduzir, vai fechar, a corrente vai passar por esse caminho. A tensão de saída vai ser 0, já que o diodo, a gente está supondo um diodo ideal.
então 0 volts. Um diodo real seria em torno de menos 0,7 volts aqui, né? E a corrente começa a cair, o indutor agora está descarregando a energia que está nele armazenada, está descarregando a corrente, obedecendo a lei de Faraday, enquanto houver energia armazenada, enquanto houver campo magnético. A corrente na chave passa a ser zero e a corrente no diodo, obviamente, passa a ser igual à corrente no indutor, já que ela está circulando pelo diodo, né? Enquanto a corrente está caindo, a gente tem o ΔI negativo, né? Decrescimento da corrente, então a tensão no indutor é negativa também. Então a gente observa que o que está forçando a corrente nessa etapa é o indutor, ele está agindo como uma fonte. O positivo está do lado de cá agora, né? Houve uma inversão da polaridade do indutor, e ele é que força a corrente nessa etapa para provocar a condução. Se não houver mais energia no indutor, essa etapa não acontece. Ela só acontece enquanto houver essa energia maior que zero. O circuito continua então funcionando assim, ciclicamente, né? À medida que a chave vai abrindo e fechando, a corrente então tem esse comportamento, similar ao que a gente viu no P5, a fonte pulsante, só que agora essa fonte pulsante é construída a partir de uma fonte constante. O valor ΔI de corrente no indutor, ele é medido como uma ondulação, ele é dado como uma ondulação da corrente no indutor. É a diferença entre o valor máximo e o valor de base, o valor mínimo aqui dessa corrente. Vamos ver agora a filtragem da tensão de saída. A gente observou que a tensão de saída do chopper ela é pulsante. Ela não é adequada para alimentar circuitos eletrônicos. Ela pode ser adequada para outro tipo de carga, como motores, corrente contínua, por exemplo, que já tem a indutância dentro dele, mas não é adequada para alimentar circuitos eletrônicos. Para isso, a gente vai precisar filtrar a tensão, para que ela não fique pulsante daquela forma. O que a gente faz, na realidade, é acrescentar um capacitor aqui ao filtro, né? Colocamos um indutor, um capacitor, isso constitui o filtro LC, o chamado filtro LC, que vai nos dar na saída aqui do conversor agora uma tensão bem lisinha, bem retinha, como a gente precisa para alimentar os circuitos eletrônicos. Agora a gente formou o que a gente chama de conversor Buck, né, que é um conversor CC-CC básico com filtragem da tensão de saída. Esse filtro LC ele é do tipo passa-baixas, né? Ele não deixa a componente alternada passar. O que aparece aqui na saída é principalmente a componente CC de 0 Hz, aquele que a gente chamou de VO médio, ele é que passa, porque ele é 0 Hz, ele é uma componente CC, contínua. Então, a componente alternada ela é atenuada pelo filtro. Esse filtro, por que a gente não construiu esse filtro com resistor? Por exemplo, um filtro RC, como a gente já conhece. Porque o resistor dissipa energia, ele não pode ser utilizado em circuitos de potência, né? Para que não haja perdas de energia, a gente não pode usar resistor. Então usamos indutor e capacitor. O indutor ajuda a filtrar a corrente, ele está aqui em série com a corrente. O capacitor ajuda a filtrar a tensão, ele está em paralelo com a tensão. Componentes ideais não possuem perdas. A gente sabe que o indutor real ele é feito com fio, fio tem resistência, então vai aparecer uma pequena resistência aqui, mas um componente ideal não tem perda. Aqui na saída, essa tensão ela tem o componente DC mais uma pequena ondulação que a gente chama de ripple de VO, né? A gente não consegue atenuar totalmente a ondulação daquela tensão pulsante que aparece aqui, a gente não consegue atenuar totalmente a componente alternada. A gente acaba tendo que aceitar uma pequena ondulação chamada de ripple em VO, cujo nome é ΔVO, e o valor do capacitor ele deve ser dimensionado para que esse ripple seja bem pequeno, menor que 2%, às vezes menor que 1% ou menos da tensão de saída. Como é que vai funcionar esse circuito então? De forma bem similar ao caso anterior, com a diferença que agora a tensão de saída pode ser considerada praticamente constante, né? Com um pequeno ripple, ΔVO, menor que 1, 2% de VO, então é praticamente constante, e aquelas exponenciais elas se tornam retinhas agora, né? A resistência é muito pequena, então uma constante de tempo muito grande, então para pequenos intervalos de tempo são praticamente retas. Como é que a gente faz o dimensionamento do indutor e do capacitor
de filtro do conversor Buck. Existem vários critérios, né, várias formas da gente dimensionar esses componentes. Um critério que a gente pode utilizar é o seguinte: para o indutor, a gente escolhe um ΔI entre 10% e 25% da corrente saída nominal. Por exemplo, se a corrente saída nominal for 1 ampere, então a gente escolhe ΔI de maneira que a gente vai escolher o indutor, calcular o indutor de maneira que o ΔI seja em torno de 100 mA a 250 mA, nesse exemplo, né? E para achar o ΔI, a gente usa a lei de Faraday, explicita o ΔI, a gente tem que a tensão no indutor durante T1 é a diferença da tensão de entrada e de saída. Basta olhar o circuito para entender essa relação. E o capacitor, a gente escolhe de maneira que a frequência de ressonância do filtro LC, que é dado por essa expressão, seja de 10 a 20 vezes abaixo da frequência de chaveamento. Então, se sua frequência de chaveamento, por exemplo, é 20 kHz, você vai escolher uma frequência de ressonância do filtro entre 2 kHz e 1 kHz, aproximadamente. Isso é suficiente para que o ripple da tensão no capacitor seja bem pequeno. Você pode experimentar, simular, observar o valor que resultou e mudar esses critérios, reajustar esses critérios até atingir o valor desejado de ripple, de tensão de saída. A gente observa, de acordo com essas relações, que quanto maior for a frequência de chaveamento que a gente escolher, menores os valores dos componentes. Então, se a gente escolher uma frequência grande, o T1 vai ser pequenininho, né? E o indutor necessário também vai ser pequenininho. A mesma coisa o capacitor aqui, que está no denominador. Então, quanto maior a frequência, menores os valores de L e C necessários. Por isso, atualmente, os conversores trabalham em frequências bem elevadas, 100 kHz, até 1 MHz a gente encontra conversores funcionando aí. Isso contribui para que eles sejam bem pequenos, isso é muito importante para equipamentos portáteis, né? E dessa forma é obtida a redução de volume e peso dos equipamentos. Vamos então no PSIM simular esse conversor. Primeiro vamos simular a parte do modulador PWM, onde a gente tem um comparador com a tensão de controle, aqui está em 1000 volts, a tensão dente de serra foi configurada dessa forma aqui, é um gerador de onda triangular, na verdade, que a gente pega aqui embaixo, e através da razão cíclica desse bloco, não tem nada a ver com a razão cíclica do conversor, a gente controla. Se a gente colocar essa razão, ela vem como meio. Se a gente colocar como, nessa situação de meio, ela é uma onda triangular, o mesmo tanto que gasta para subir, gasta para descer. Se a gente passar para 1, ela vira uma dente de serra. Todo o tempo do período ela gasta para subir e nada para descer. Ela tem 20 kHz, 1 volt de amplitude. Vamos simular aqui, já está configurado os parâmetros de simulação. Vamos simular 6 milissegundos com 1 microsegundo de passo de cálculo e uma frequência de chaveamento 20 kHz. Então vamos simular. Já estava adicionado anteriormente os gráficos, vamos dar um zoom para vocês verem aqui. Ó. Então a onda dente de serra, ela vai entre 0 volt e 1 volt e ela é comparada com a tensão de controle. Nos pontos de comparação acontecem as mudanças do sinal PWM, né? Quando a tensão de controle é maior, é nível alto, e o contrário é nível baixo. Vamos adicionar então, agora vamos adicionar a tensão de saída do conversor Buck. Mas antes vamos voltar a dar uma olhada no circuito. Temos que habilitar agora novamente, né? Estamos esquecendo aqui. Vamos habilitar aqui, Ctrl E, faltando esse pedacinho aqui. Ctrl E, habilitamos. Então o conversor Buck tem 12 volts de tensão de entrada, 1000 microhenries é o valor do indutor, 10 microfarads é o valor do capacitor e a nossa carga. Então, com o ciclo de trabalho de meio, nesse exemplo aqui, como a tensão de entrada é 12 volts, o ciclo de trabalho meio, a tensão média na saída deve dar em torno de 6 volts. Vamos simular. Agora precisamos adicionar, vamos retirar essas ondas daqui. Vamos adicionar a tensão de saída, a corrente no indutor. Deixa eu tirar essa tensão PWM. Então, essa é a corrente no indutor. Então a gente observa que temos um período transitório e um regime permanente. A tensão de saída, como a gente esperava, ficou em 6 volts.
tem uma pequena ondulação, que é um resquício da frequência de chaveamento de 20 kHz, podemos dar um zoom para observar. Então essa é a ondulação da tensão de saída, que o filtro LC não foi capaz de remover. Se esse valor não nos satisfizer, a gente pode mexer nos valores de capacitor e de indutor. Então a gente tem um delta aqui de VO em termos de 93 mV. Então 93 mV para 100 volts dá um percentual bem baixinho aí. A corrente no indutor, vou fechar aqui, a corrente no indutor também tem uma ondulação, uma ondulação que eu chamo de ΔI, né? ΔI dessa corrente foi, vamos colocar aqui o cursor. Esse ΔI em torno aqui de 0,15 amperes, né? A gente está com uma carga de 10 ohms lá na saída do conversor para 6 volts, então uma corrente ali de 600 miliamperes e apenas 150 miliamperes, né, de variação da corrente no indutor. Então esse é o funcionamento do conversor. Se a gente quiser alterar o valor da tensão de saída, devemos mexer na tensão de controle em relação à dente de serra. A frequência vai influenciar no valor necessário do capacitor e do indutor. Com isso a gente conclui essa aula, pessoal. Existem mais detalhes que não dá tempo da gente falar numa aula dessa, mas o que já foi visto serve de introdução. Espero que vocês tenham gostado.